Vamos falar sobre esse assunto? Eu tenho que falar sobre esse assunto. A maioria das igrejas evangélicas sempre afirmavam de que quem se suicidava ia para o inferno, não é verdade? Principalmente as Assembleias de Deus. Se algum membro das Assembleias de Deus se suicidasse, esse membro, a família desse membro aí não tinha o amparo pastoral do pastor ir lá no cemitério fazer a cerimônia fúnebre. Não, porque já havia um conceito de que esse camarada já estava no quinto dos infernos. Mas agora, os pastores estão dando os seus saltos para a eternidade, os seus pulos para a eternidade. E aí, quando começa a atingir a classe pastoral, o discurso começa a mudar, demonstrando a completa hipocrisia da classe pastoral em relação a esse assunto. O incrível é que eles sempre pregaram que quem cometesse suicídio ia para o inferno. Mas agora, quando a palavra que eles pronunciavam no púlpito começa a se voltar contra eles, aí o discurso tem que mudar. Aí nós temos que usar a depressão como um motivo que justifique o fato do indivíduo se suicidar e assim tentar livrar os pastores do inferno, os pastores desse discurso que eles mesmos pegaram. Então, olha só, eu não quero aqui entrar no mérito se quem se suicida vai para o céu ou para o inferno. Não quero entrar nesse mérito. Eu acho que quem decide quem vai para o céu e para o inferno é Deus. Eu não sou Deus, não estou assentado na cadeira do Altíssimo. Então, só naquele grande dia a gente vai saber quem vai entrar e quem não vai entrar. Agora, que é nítido e patente a hipocrisia da classe pastoral em relação a esse assunto, é claro, é patente, chega a dar até mesmo nojo, da mudança de discurso, bem rápido em relação a esse assunto. Claro, sabemos que a depressão pode sim ser um dos grandes motivos para esse mal que tem assolado não somente os pastores, mas os membros da igreja. Mas veja bem, se os pastores não estivessem se suicidando e continuassem os casos de suicídio entre os membros, você acha que haveria uma mudança de percepção teológica dos pastores em relação a esse assunto? Você acha? É claro que não. É a mesma coisa que envolve o divórcio e o novo casamento. Quando o divórcio e o novo casamento acontecia entre os membros da igreja, descia-se o pau. Mas agora os divórcios e os novos casamentos estão acontecendo entre os pastores. Agora é necessário mudar a concepção teológica sobre esse assunto. É necessário ampliar os horizontes, porque agora este mal que atingiu o povo também está atingindo a classe pastoral. Então nós observamos a completa hipocrisia, principalmente dos pastores pentecostais em relação a esse assunto. Bem, eu espero que esta crise que tem acontecido entre os pastores no que envolve a questão do suicídio venha gerar um certo progresso teológico em relação a esse assunto, que não venha ser somente uma superficialidade do discurso bem elaborado, um discurso contundente e ufanista de que vai para o inferno, de quem se suicida, porque quem se suicida é um homicida. Não, é necessário examinar profundamente esse assunto dentro das escrituras, buscar o auxílio da ciência, da psicologia, para entender o porquê acontecem esses casos de suicídio, não somente entre as pessoas, digamos, do mundo, mas também entre os pastores e os membros da igreja. E mais do que tudo é necessário ter misericórdia com a classe pastoral e também com os membros da igreja que, infelizmente, estão passando por um problema desses.
Mas em relação ao suicídio dos pastores, eu tenho observado que a grande justificativa seria a depressão. Mas eu deixo uma pergunta para vocês. Será que todos os casos de suicídio de pastores se deve ao fato do indivíduo estar deprimido? Será que o motivo do suicídio desses pastores pentecostais seria por causa da depressão? Gostaria que você deixasse aí os seus comentários em relação a essa pergunta e em relação ao tema que nós temos falado aqui nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir. Se você quiser se inscrever no nosso canal, é só clicar lá, ok? Deus te abençoe grandiosamente.